novo reencontro aqui nas ondas da Rádio Calheta 98,5. De manhã tivemos o Jornal da Calheta e hoje, excepcionalmente, eu tenho o prazer de, pela segunda vez, apresentar aqui esse programa que é tido como de maior audiência no rádio pernambucano, ou melhor, o rádio aqui no Cabo de Santo Agostinho, porque não é Pernambuco, afinal de contas, esse sinal também é gerado através da internet no www.radiocalhetafm.com.br. Eu sou o Wilson Firmo e até às 12h30 a gente tem esse encontro marcado aqui com a Hora da Verdade, que tradicionalmente é apresentado pelo nosso amigo Eli José, que está por esses dias se convalescendo de um processo cirúrgico e que me autorizou hoje compartilhar com vocês esse momento aqui, e como sempre marcado pelas notícias, e hoje um tema que vai dar muito o que falar. Já encontram-se aqui no estúdio os nossos amigos e convidados para esse debate hoje aqui, que vai tratar da usina de lixo que poderá ser instalada aqui no Cabo de Santo Agostinho. A gente vai trazer daqui a pouco detalhes, informações e, sobretudo, divulgar um importante evento que acontece amanhã lá no Colégio Normal Santo Agostinho. Mas daqui a pouco a gente traz os detalhes. O nosso amigo Sérgio Belo já está aqui, o nosso amigo Jairo Lima e o nosso amigo Moura, do Portal Cabo, também aqui presente no estúdio da Rádio Calheta. Você, inclusive, foi uma das pessoas aguerridas, né, que defendia, inclusive, que nesse dia 8 a população se mobilizasse, e esse encontro de amanhã seria como um preparativo para as pessoas saberem mais detalhes para essa audiência. O sentimento é esse, ou seja, quem estiver aqui amanhã para essa reunião vai se inteirar a ponto de saber o que discutir, o que falar na audiência, porque a própria ex-vereadora Efigênia defendia que nesse encontro de lá pouco vai ser discutido, pouco vai se ter tempo para se discutir uma coisa mais importante, que é a questão do impacto ambiental, que o Sérgio, na ocasião, até dizia, né, que no próprio documento o Cabo seria, né, a parte, digamos assim, mais atingida sobre esses efeitos do qual o Jairo colocava. Wilson, realmente esse ponto de vista ele é bem preocupante. Primeiro vamos ter que voltar no tempo, porque vamos analisar o seguinte. Quando eu tive o privilégio de escutar o prepositor da empresa aqui lá no campo, a gente notou que a bondade, né, em doar os resíduos orgânicos, doar a reciclagem do lixo, né? Então eu notei uma bondade muito extrema, e aí a gente vai buscando as coisas. E eu, analisando a RIMA, né, e o EIA, porque são dois documentos distintos. O EIA, ele tem 800 e poucas páginas, que inclusive eu já tive o privilégio de ler. São muitas informações muito técnicas, né, e que até para mim me deixou até um pouco meio preocupante, porque não só Pernambuco não tem ainda um índice de controle, né, de poluição. Se diz que só pode se jogar 0,5 miligramas de fuligem de tal produto na atmosfera. Mas quem controla? Não temos ainda aqui em Pernambuco um órgão que possa fiscalizar isso de uma forma atuante e severa, como deveria ser o caso do CPRH. E nessa contramão, dessas contradições que a gente vem encontrando, a gente já começa a analisar a imposição do próprio CPRH. Primeiro, o CPRH não aceitou, nem das entidades organizadas, um pedido de audiência para que essa audiência fosse formalizada aqui no Cabo Santo Agostinho. Isso já mostra que eles não têm nenhuma preocupação com o povo do Cabo. E não adianta dizer para mim que fazendo-se lá no Recife vai suprimir as demandas aqui do povo do Cabo. Não. O impacto ambiental é no Cabo de Santo Agostinho. A resolução 1/86 do CONAMA diz isso, e se houver necessidade, poderá haver
tantas que forem audiências necessárias para ser colocada à população. Isso é o que diz a resolução do CONAMA. Agora, se eles vão fazer lá no Recife e deixando a população aqui no Cabo sem ter o direito de participar, quando a ex-vereadora Efigênia fala que realmente não temos tempo de analisar isso lá na coisa, ela fala com razão. E mesmo amanhã, no dia de amanhã, vai ser insuficiente a gente colocar 168 mil habitantes, né, colocar a par dessa situação. Então é preocupante. Muitas vezes você que está aí do outro lado do rádio, ouvindo, você está até curioso. Vai ver que até a sua primeira vez que você vê a respeito da fala da usina de lixo. Mas hoje, no Cabo São Luzinho, a gente está passando com um caminhão, avisando, tá tudo mais que vai ter isso aqui. Mas o povo, a gente sabe como é que funciona o povo, né? Tem as pessoas que são comprometidas realmente com o meio ambiente, elas vão estar lá. Mas só isso é insuficiente para que a gente possa alcançar a nossa vitória. Por quê? Qual é a nossa vitória? Qual é a nossa proposta? A nossa proposta é dizer que o CPRH é uma entidade totalmente ao contrário do meio ambiente, né? Ela vem fomentando várias discussões ao contrário do que se propõe a própria organização dela, que é proteger o meio ambiente, aonde, a partir de agora, o próprio município, que é uma questão que a gente também já é preocupante, vai poder dar anuências, né, ambientais, licenças ambientais para pequenos impactos na nossa comunidade. E eu noto que até agora, que era obrigação, antes da formalização, Wilson, a própria resolução do CONAMA diz o seguinte: antes que ocorra a audiência lá no Recife, a prefeitura teria por obrigação chamar o CPRH e dizer: não, ela tem esse direito. Está aqui na resolução do CONAMA dizendo que a prefeitura seria a entidade que teria maior capacidade de barganha de chamar a audiência pública para o seu município e ditar as regras para ela, dizendo assim: olha, a gente não aceita a usina aqui, mas em compensação a gente quer discutir antes, a gente precisa discutir aqui com a nossa sociedade. E não é isso que está ocorrendo. Se colocaram ontem uma notinha bem pequena, uma matéria drúxula, né, no site da prefeitura. Primeiro que o erro de português ali já está bem claro. Eu nunca ouvi dizer que o meio ambiente vai participar de uma audiência. Vamos começar por aí. Porque o meio ambiente é estático, né? O meio ambiente é um local parado. Como é que o meio ambiente vai sair? O mato, a vegetação, a fauna e a flora vai participar da audiência? Primeiro lugar que já está errado aí. Deixa o segundo lugar para daqui a pouco. A gente vai aqui para um rápido apoio cultural e na sequência a gente dá continuidade a essa sequência sua de interrogações. Só lembrando aqui que esse consórcio